Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, Não, Talvez. É o último programa desta temporada e o último antes das eleições autárquicas. E esse é o grande acontecimento político dos próximos tempos. Por isso mesmo, vamos falar de autárquicas novamente e hoje com uma liberdade geográfica maior. Vamos aqui olhar para o que o Luís Pardal, a Patrícia Machado e o Francisco Brito consideram ser importante nestas autárquicas. E começo com o Luís Pardal. Olá, Luís, boa tarde, bem-vindo. Temos umas autárquicas pela frente, diferentes de anteriores, têm desafios diferentes, por exemplo, na nossa região de Évora, ou seja, concelhos mais próximos ou no resto do distrito. O próprio Concelho de Évora tem uma disputa autárquica diferente do que aconteceu há 4 anos. Naturalmente, olá, viva, muito boa tarde aos colegas de painel, ao Luís e aos nossos ouvintes. Vamos ter um verão quente, não é? Quer seja pelas altas temperaturas, as ondas de calor, quer seja pela temperatura política que nós vamos ter nos próximos meses, agora que já são conhecidos os resultados das eleições, dia 12 de outubro, coincidentemente ou não, com a entrega do Orçamento de Estado. Portanto, há aqui esta particularidade que eu acho do ponto de vista da análise política é interessante, mas, enfim, aqui dentro do nosso distrito temos algumas particularidades, quer seja de logo o retorno de Carlos Pinto Sá a Montemor, enfim, é um retornado à sua terra onde vive, e que eu acho que as expectativas estão muito elevadas com esta candidatura, mas não nos podemos esquecer aqui 2 ou 3 aspectos. Um deles é que há muita gente que vive em Montemor, tem lá a sua residência, vota em Montemor, mas trabalha em Évora, e quem trabalha em Évora e quem contacta com a cidade e o Concelho de Évora sabe o quão fraco, o quão mau foi esta gestão autárquica na Câmara Municipal de Évora. E os montemorenses sabem que não querem dar passos atrás no Concelho. Pelo contrário, o Presidente Olímpio, o atual Presidente e recandidato Olímpio do Partido Socialista, tem feito um grande trabalho, com uma máquina também em muitos setores desfinhada, e eu acho que isso vai ser tido em conta no Concelho de Montemor e, portanto, esses resultados, há muita curiosidade naturalmente para ver esses resultados eleitorais. Aqui em Évora, enfim, nós já falámos muito sobre aquilo que são as candidaturas, as diferentes candidaturas, tivemos a oportunidade de as discutir, os diferentes candidatos. Eu ando na rua e há, digamos, uma voz muito generalizada de descontentamento face aos últimos anos da CDU. E eu acho que há aqui uma aposta, um investimento muito grande em João Oliveira. Enfim, é um militante da CDU, do PCP, que tem feito um grande percurso político, mas está muito afastado, e nós estamos no dia-a-dia a perceber que ele está muito condicionado por aquilo que é a sua atividade diária na Europa. E as candidaturas, digamos, estão a começar com um grande vapor, e aquilo que sim, de uma forma generalizada, é esse sentimento de mudança que é preciso e que não passará por essa candidatura. Por outro lado, há desafios grandes. Enfim, nós temos aqui alguns recandidatos. Eu acho que se calhar também não ia entrar por aí por fazer uma análise muito detalhada de cada candidatura, porque já tivemos essa oportunidade. Sim, mas se calhar perceber onde é que há disputas mais renhidas, menos renhidas, sim, resultados que podem surgir. Há 4 anos teve um resultado completamente espartilhado. Absolutamente. E eu acho que se possa repetir no futuro. Isso é importante. Eu acho que independentemente da candidatura que ganhe, quer ganhe o PS, o PSD, a CDU ou outra força política, eu acho que quem ganhe deve ter condições para trabalhar. Évora precisa de uma mudança profunda, precisa de alterações profundas, e o espartilhar 2-2-2-1 ou 3-2-2-1, quer dizer, não há... É muito difícil gerir uma Câmara, e nós tivemos essa experiência, se bem que a CDU, sempre apoiada pelo Movimento Cuidado de Évora, e não é expectável que haja uma chapa 5 para o próximo mandato. Vamos passar a Patrícia. Olá, Patrícia. Boa tarde, bem-vinda. Ora, e no teu entendimento, já o Luís
trouxe aqui duas, falou de Évora e de Montemor Novo, há outros locais que despertam curiosidade nestas autárquicas, mas agarrando nas últimas palavras do Luís, e até porque fui eu até que puxei os cenários, podemos, em Évora, pelo aquilo que se percebe, poderá existir um novo cenário de repartição e não de hegemonia de uma força política para um resultado de maioria absoluta, por exemplo, mas sim estar tudo muito dividido nas visões da própria população. Boa tarde a todos, aos meus colegas, ao Luís e aos nossos ouvintes. Naturalmente, em última instância, é o povo que manda, não é? Portanto, vamos guardar por dia 12 para ver aquilo que são os resultados. Eu acho que as eleições autárquicas têm, de facto, esta capacidade enorme de mobilizar as pessoas, naturalmente com diferentes formas de entendimento e de consciência daquilo que deve ser a política autárquica, com os diferentes partidos, as questões dos movimentos, para mim, naturalmente sendo uma possibilidade. Aquilo que temos assistido é que os movimentos existentes, por exemplo, no distrito de Évora, resultam de partidos dentro dos próprios partidos, portanto aquela questão que muitas vezes se procura fazer passar de que estão fora dos partidos, que são os cidadãos, naturalmente são cidadãos como qualquer um de nós, a vontade que move dentro dos partidos e de muitos independentes que participam nas listas, por exemplo, da CDU. Portanto, é vontade de transformação, de fazer, de participação, mas, portanto, como dizia, os movimentos, eu diria que, na grande generalidade, resultam de partidos e de concessões ideológicas, como estava a dizer. Toda essa participação com as diferenças faz-nos aqui antecipar, aliás, como noutros momentos de eleições autárquicas, de facto, momentos de discussão, que aquilo que eu acho que é mais importante nesta fase, até ao 12 de outubro, é de facto temos tempo, temos espaço, temos capacidade de poder mostrar também as diferenças. Nós vamos ter umas eleições autárquicas num momento e num quadro político muito exigente, com grandes exigências também para o poder local. Aquilo que se antevê do tal orçamento de Estado que vai ser apresentado no dia 10 de outubro, as previsões que se prevê é uma baixa de transferência para os municípios de 1,5%. Portanto, ele está acima dos 2%, que já é curto, vimos os estrangulamentos que existem. E, portanto, com esta baixa estamos a ver aquilo que são as limitações, as dificuldades com que o poder local, todo ele, é confrontado, desde os municípios às freguesias. Portanto, num quadro político resultante das legislativas, que também já aqui discutimos e sabemos, num quadro em que foram transferidas competências para os municípios e que hoje é transversal a todas as forças políticas, aliás, aquilo que são as consequências práticas de dificuldades reais de dar resposta, quer a essa transferência de encargos, que não é acompanhada das respectivas verbas, quer às consequências e aos impactos diretos naquilo que são as competências originais, digamos assim, tudo aquilo que os municípios estão dotados, estão capacitados, deveriam de responder em primeira instância, de resposta direta aos problemas concretos das populações, e confrontados com situações do ponto de vista social, económico, estrutural, muito exigentes, não é? E, portanto, não podemos desligar uma coisa da outra. Nós no distrito, aquilo que eu acho que seja em Montemor, em Évora, em Viana, em Vila Viçosa, em Raiolos, em Portel, vai estar em cima da mesa, é de facto qual é, neste quadro todo, numa situação de um distrito que também atravessa outro tipo de situações, sendo um distrito do interior, com problemas que não são problemas originais, né? São originados, né? Porque capacidades e condições há muitas para desenvolvimento. São resultado de políticas concretas, centrais, e que naturalmente não se pode pedir às autarquias para responder em pleno, e sim na exigência e no acompanhamento, mas que, portanto, qual é a política estratégica a cada um dos conselhos que se quer? E diria assim, uns mais do que outros, em termos de período que medeia alterações políticas a nível local. Eu acho que as populações também terão a capacidade para perceber as diferenças naqueles que já experimentaram mais que uma força política e daquilo que querem debater. Há de haver aqueles que se ocupam, vão ocupar o tempo em falar dos problemas, e há de haver aqueles que procuram ocupar para encontrar as soluções.
E, portanto, eu acho que vão haver aqui elementos que espero, eu diria assim, não tenho grande esperança que todos farão isso, mas espero que, de facto, se a partir da população se exija e daquilo também que é a cobertura, se procure quais são as propostas concretas para cada território, e nós depois podemos desenvolver aqui mais na segunda volta, que é qual é a visão de cada um tem para o futuro, o porquê de não conseguir desenvolver no atual quadro e o que é que está nas mãos de cada um, que eu também estou de acordo. Por exemplo, o que se passou aqui em Évora, e temos-lo debatido, é uma coisa que eu acho que os evorenses também não querem, que é criar uma situação em que um executivo municipal tem 2 em 7. Né? Isto, por mais vontade que haja, limita de facto a capacidade de resposta e, portanto, é preciso resultados e vitórias, capacidade de execução mais robusta, obviamente, para desenvolver essas estratégias. Francisco Brito, para não acontecer isso que a Patrícia aqui diz, tem de existir em qualquer cenário, seja Évora ou noutro, candidaturas muito, muito mobilizadoras de uma determinada visão. Mas a pergunta que te faço é a mesma de início. Onde é que tu vês que existam aqui maiores disputas na região e como é que isto vai ser nos próximos tempos? Vai existir mesmo um debate sobre ideias e o que é que cada um quer para o local onde se candidata? Ora, muito boa tarde a todos, boa tarde aos nossos ouvintes, aos colegas de painel e ao Luís Matias. Nós vemos que a política nos dias de hoje, quer a nível nacional, quer a nível local, acaba por estar muito dividida. Portanto, há novos partidos, há forças políticas que vão aparecendo, há movimentos de cidadãos, certo que vêm de dissidências de partidos, principalmente do Partido Socialista, mas existe efetivamente um grande número de opções que as pessoas têm para poder escolher onde depositar o seu voto. Associado a isto, temos sempre um grande problema, que é a abstenção, e é preciso contar também com a abstenção. E esta mobilização que muitas vezes se fala nas eleições, não só nas autárquicas, mas neste caso concreto particularmente nas autárquicas, tem que também olhar muito objetivamente por conseguir mostrar às pessoas porque é que é importante as pessoas se dirigirem às urnas no dia 12 de outubro. Porque efetivamente as pessoas têm uma capacidade de escolha. E esta capacidade de escolha, por mais que nós achemos que o nosso voto é pouco significativo no espectro do concelho onde nós estamos, a verdade é que voto a voto faz a diferença e cria-se efetivamente uma escolha. E essa escolha depois vai ser extremamente importante para o nosso cotidiano. As eleições autárquicas mexem mesmo muito nesse nosso cotidiano, portanto mexem na nossa rua, mexem na capacidade ou na possibilidade que nós temos de contactar ou não a nossa Câmara e ter respostas, mexem na capacidade que nós temos de conseguir ter ou não uma casa em tempo útil ou conseguir pelo menos garantir processos que sejam menos burocráticos e que exista uma resposta concreta às questões que são impostas pela lei. Portanto, as eleições autárquicas são mesmo fundamentais. Claro que todas são fundamentais, mas as eleições autárquicas são mesmo muito fundamentais para o nosso dia-a-dia nesta perspectiva. E a verdade é que aqui, a nível do Alentejo, também temos visto que tem havido uma alteração de paradigma. Antes dizia-se que o Alentejo era muito de esquerda, era muito comunista, e a pouco e pouco foi passando para o Partido Socialista. Portanto, o PS começou a ganhar algumas câmaras, algumas freguesias. Mas percebemos em 2021 que essa mudança não se estagnou nesta transição de poder entre a CDU e o Partido Socialista. E se há coisa que as eleições legislativas, por outro lado, nos mostram, é que as pessoas estão disponíveis para votar noutras forças políticas, concretamente mais à direita e até na extrema-direita. Sendo claro que as eleições autárquicas têm um perfil completamente diferente das eleições legislativas. Por exemplo, no que toca ao crescimento da extrema-direita, assumindo que pode crescer nas eleições autárquicas, não imagino que possa crescer tanto como cresceu nas eleições legislativas, porque aqui também contam muitos candidatos, contam muito o programa. A qualidade dos candidatos é mais escrutinada pelos eleitores? É mais escrutinada, portanto há uma mais ligação, há uma ligação mais direta à pessoa e não tanto à força política. Isto é dito, enfim, acho que qualquer um de nós pode concordar facilmente que nas eleições autárquicas as pessoas votam muito mais
mais pelas pessoas, pelos candidatos, do que pelas forças políticas. E eu penso que isso é, pronto, enfim, é um sentimento comum na maior parte das pessoas. E o que também é normal. E aí os partidos naturalmente têm que ter aqui alguma capacidade de conseguir captar candidatos que consigam garantir a confiança do eleitorado. Isso é muito importante. Mas claro que o histórico também conta. Se nós olharmos para aquilo que aconteceu aqui em Évora, nestes últimos 3 mandatos da CDU, mas até se nós fizermos um zoom out do que é que aconteceu desde as primeiras eleições livres, nós percebemos que temos 49 anos de poder entre a CDU e o PS e temos uma cidade com problemas estruturais muito graves, desde o urbanismo, à gestão do espaço público, à própria estrutura da Câmara Municipal. Portanto, não são só estes 3 mandatos da CDU e correram muito mal, temos falado aqui, também acho que não vale a pena estar a insistir mais nisso porque os ouvintes sabem exatamente o que é que cada um de nós pensa, mas também temos o que é que aconteceu com a gestão do Partido Socialista e até o que é que acontece com o Partido Socialista noutros sítios, como aconteceu em Reguengos até 2021, o tipo de gestão que é feita, portanto a construção de uma dívida sem qualquer tipo de preocupação do dia da manhã, de como é que aquilo vai ser gerido, no Redondo, em termos de... não em termos do PS, certamente. Questão de dívida, gestão ruinosa, olha, que o Redondo só no mandato tem conseguido fazer não tem conseguido, de facto, uma promoção muito grande daquilo que é feito pela Câmara Municipal. E por isso temos que olhar objetivamente para todas estas questões para conseguir analisar aquilo que pode vir a acontecer nestas eleições autárquicas. Mas acredito plenamente que vai ser difícil, onde quer que seja, conseguir maiorias. Acho que as pessoas estão mesmo muito divididas. Por um lado, há pessoas descrentes, e a descrença depois faz com que as pessoas tenham uma divergência de voto muito associada, às vezes até às opções de extrema esquerda ou de extrema direita, ou novos partidos. Por outro lado, as opções dentro dos partidos moderados acabam por também ter uma qualidade e uma solidez que as pessoas efetivamente ficam divididas. Se calhar há uns anos atrás seria mais difícil isso acontecer, mas hoje em dia isso efetivamente acontece. Basta nós vermos, por exemplo, vendas novas, como é que estão, por exemplo, o PS dividiu-se, tem uma grande divisão, uma grande disputa interna, e temos o PSD muito posicionado para conseguir ganhar, com uma proposta muito séria. E isso acontece também noutros concelhos, e isso é natural, como aqui em Évora, e as pessoas têm percebido isso, ou seja, a disputa das autárquicas para a vitória já não é entre CDU e PS, e é muito mais entre PSD e PS. E isso é um caminho natural que tem acontecido pelo nosso país. Se nós formos ver até o norte do país, isto é o normal que tem acontecido. Porquê? Porque as pessoas cada vez mais também nas autárquicas escolhem entre os partidos moderados, por mais que naturalmente que hajam alguns descontentes que possam ter outro tipo de opções. Luís Pardal, e as propostas vão ser debatidas? Não? Vamos ter promessas políticas ou vamos ter candidaturas que dizem eu não prometo nada e vou resolver problemas, que é algo muito aberto, mas que pode criar também um problema ao político no futuro, que é, passado 4 anos, também podem dizer que ele não fez nada e ele também não pode dizer que o fez porque não tem dificuldade, fiz isto, mas será que não podia fazer mais? Vamos ter um regresso à promessa ou não? Na política e na forma de estar e fazer política atualmente... A promessa é um compromisso, não é? Naturalmente. Todas estas questões, o escrutínio, a crítica, está cada vez mais facilitada do ponto de vista da comunicação. Quer dizer, nós há 10 anos atrás praticamente não tínhamos redes sociais, a crítica, a exposição, era completamente diferente. Perfis falsos. E atualmente com essas dinâmicas de perfis falsos e de todo um sistema perverso de influência que infelizmente existe. Mas eu acho que houve uma evolução também positiva na forma de fazer política. De facto, quem se apresenta a querer melhorar os seus territórios deve fazê-lo com seriedade, com pés na terra. As pessoas querem que as autarquias sejam geridas, bem geridas, apresentando projetos transformadores, mas tendo a consciência
de que não podemos dar um passo maior que a perna. Também não podemos estar amarrados à perna e não dar passos. E, portanto, é no meio, é entre esta dualidade que os autarcas, e aqui entra um fenómeno que é a qualidade dos autarcas que se apresentam, ou a qualidade dos putativos autarcas, não é? A qualidade de quem se está a candidatar. Isso é muito importante, serem candidatos com capacidades, com provas dadas na sua vida, ou então que tenham a vontade de poder continuar a dar à sociedade com qualidade. Portanto, temos que dar saltos qualitativos e as pessoas esperam isso da política e dos políticos, cada vez mais que sabemos que são tomados todos pela mesma rama, ninguém faz nada, são todos iguais, e isso também tem que ser combatido. E isso se combate com sucessos, com objetivos cumpridos e com a defesa das populações e a melhoria das cidades. Depois, a propósito aqui de uma coisa que estava a ser dita, isto talvez seja um bocado polémico, mas com todas estas questões da extrema-direita, da posição das pessoas ou da mudança radical das pessoas, diz-se muitas vezes, pessoas que passaram, pessoas que votavam no CDU e atualmente votam no Chega, isso também acontece, pessoas que votavam no PS e eventualmente agora votaram no Chega, mas nós sabemos que nos anos que temos democracia, o Alentejo tem características históricas únicas no país. E a polémica que lanço aqui é dizer o seguinte, é que eu acho que os alentejanos nunca foram, nem são comunistas. Ou seja, o Partido Comunista em Portugal, sobretudo no Alentejo, teve uma grande base de eleitorado porque, em determinada razão da história, em determinado momento da história, era um partido, digamos, com uma voz firme, de luta, de chamar para a resolução dos problemas das pessoas, mas de uma forma muito reivindicativa, e isso tem um público que se identifica e que se identificou com a forma do Partido Comunista se apresentar à sociedade. E os alentejanos, independentemente de questões políticas, os alentejanos, o camponês, que a pessoa que trabalhava de sol a sol, que vivia sem absolutamente condições nenhumas, essas pessoas criam, e hoje em dia de uma forma diferente, querem uma vida melhor. E querem uma vida melhor e, portanto, associam-se a quem dá, de alguma forma, murros na mesa. Mesmo que esses murros na mesa, muitas vezes, sejam difíceis de alcançar, de prometer tudo a toda a gente, e, portanto, são visões. E eu acho que, atualmente, há muito eleitorado que está a fugir da CDU e está a passar diretamente para o Chega, porque encontram no Chega aquele... Não, isto tem um raciocínio por trás. E que são eleitorado que continua a querer uma vida melhor. São pessoas que também precisavam ter uma vida diferente. E então encontram no Chega o partido que dá um morro e que promete tudo a toda a gente e que vamos transformar o mundo. E neste caso Portugal, ou neste caso as cidades. E isto faz-me concluir de alguma forma isto. Enfim, o Chega será um partido revelação nestas autárquicas. Eu acho que vai ser muito diferente, ainda assim. Mas, se em termos nacionais, se o Chega ganhar autarquias e se governar autarquias, então, eu acho que já disse isto aqui num programa, então vamos ter câmaras municipais governadas como nunca tivemos em democracia. Bem, se o Chega é a promessa, é a promessa de luz à nossa frente, para a sociedade, então não podemos ter uma exigência diferente para governar o país e uma exigência menor para governar câmaras municipais. Não, é um partido que é uma fuga de luz e então eu espero ver essas câmaras municipais a serem governadas como nunca foram governadas em democracia. E aí, se calhar, depois começamos a entrar noutro tipo de patamar. Eu acho que, enfim, se calhar para começar a concluir, depois há outras questões aqui, enfim, também foram faladas com o PS, tudo o que o PS governou foi mau. Não, é como todas as cidades, nós temos excelentes exemplos, olhamos para Alandroal, quer dizer, uma câmara que está... não, se calhar não é o melhor exemplo. Eu sei, pois não, é o melhor exemplo porque não vos convém. É porque não vos convém. Não, é porque não vos convém. Achei que era o último exemplo. E vamos ver o resultado das eleições e do trabalho que está a ser feito. Está a ser feito lá. Não, o que está a ser feito em Alandroal
é um ataque ao Presidente de há uns anos para cá, uma coisa absolutamente desmesurada. Mas o conceito do Alandroal tem um histórico incrível. É muito se calhar peculiar. É um caso único no país. É um caso sobretudo no país, não? Talvez seja. Mas em termos nacionais, vamos ter cerca de muitos presidentes não se podem recandidatar, isso vai levar a mudanças, e vamos ter também aqui um ponto importante, que é a liderança da Associação Nacional de Municípios. Irei dar-vos aí uma oportunidade para dar essa espreitadela, mas aqui, Patrícia, o Luís Pardal diz que podem surgir então novas formas de gerir autarquias, seja qual for o formato. Vou deixar será que poderão existir desta vez realmente coligações posteriores em que há mesmo vereadores de outras forças políticas com cargos importantes nas autarquias? Porque isso é sempre possível, mas praticamente nunca acontece. Sim, isso tudo é possível, principalmente quando há coligações negativas, seja prévias, seja posteriores. Aliás, não é preciso ir muito longe, mas saímos já um bocadinho do distrito, em Santiago do Cacém, né? O PS e o PSD resolveram juntar-se e não ir com as suas siglas e apresentar uma candidatura independente. Os nossos ouvintes não vêem as aspas, mas eu estou a fazer o... Vê quem nos segue no YouTube. Pronto, portanto, há para todos os gostos, né? E, portanto, mas não iria muito por aí, porque obviamente... Aliás, em Santiago do Cacém, a Rádio Diana também é escutada, portanto... Pronto, então também os ouvintes de Santiago do Cacém sabem do que é que se está a falar. Portanto, não é por acaso tantas vezes... Temos alguma cobertura no litoral. Aqui percebemos a Nem sempre nos sintonia dedicamos a eles, e aí está a aplicação prática da sintonia, que não é só no poder local, não é? Portanto, também no plano nacional, com este mês, portanto, já se percebeu qual é a tática, né, do PS, e aliás depois dá campo a uma falsa oposição do Chega, mas ainda agora ouvimos, portanto, eu acho que tanto se fala que se lhe dá o espaço que não, mas enfim. O não falar portanto, mas não é o não falar, é afirmar aquilo que se tem que afirmar e naturalmente não dar falsas ideias, porque o Chega não é oposição em lado nenhum do ponto de vista nacional, né? Ele está em pleno acordo com aquilo que são as medidas estruturantes, naquilo que é essencial, e com as posições que o Partido Socialista tem tido antes, aliás, durante a governação. Aliás, foi isso que levou ao resultado que o PS teve agora, né? Que não é alternativa nenhuma, é mais da política de direita. E esta permissão e deixar o Chega de mãos livres para se fazer passar por oposição, é nisto que dá. Pronto, que eles a oposição não são nada, estão no essencial, mas não queria perder mais tempo a falar do Chega. Mas eu acho que as autárquicas de facto têm esta capacidade, eu acho que as pessoas têm tido obviamente essa capacidade de perceber, e por isso é que eu há pouco focava que mais do que falar dos problemas que têm que ser falados numa perspectiva de encontrar soluções. E têm que ser postos em cima da mesa aquilo que têm sido os impedimentos para que essas soluções sejam feitas. Porque se nós temos uma situação em que, por exemplo, em Montemor, o PS se aliou ao CDS para conseguir fazer passar a sua estratégia política, que nem aquilo que estava ensejado conseguiu dar seguimento, portanto tem sido naturalmente festinhas reais e pronto, isso naturalmente também é importante, mas do ponto de vista estratégico, de desenvolvimento, de finalização dos projetos que estavam em curso, nada se fez. Eu diria foi 4 anos perdidos do ponto de vista de desenvolvimento. Se nós vimos o que acontece em Mora, né, que aí o PS tem, aliás, se não fosse pelas suas quesílias internas e abandono sistemático dos seus eleitos, portanto eles teriam outras condições de desenvolvimento do trabalho, mas com a maioria, o que é que os impediu de fazer um desenvolvimento daquele território que não foi feito de facto, a não ser a partir de uma linha, em alguns casos, até diria, não queria usar determinados termos, né? Depois tinha que estar aqui a explicar, mas aquém daquilo que pode fazer, ficaria por aqui. E Mora também há um regresso, Luís Simão, não é? Também é candidato decidiu, portanto, pouco em Montemor, mas vimos de facto o Francisco já é um dado importante na disputa autárquica, do ponto de vista de despesismo, sem visão estratégica, não é? Mas podemos ir ao PSD e, portanto, àquilo que é a prática. Eu há pouco falava do Redondo, 1 ano de mandato e o descontentamento real que existe ali no Redondo e uma gestão ruinosa
daquilo que eles se calhar não estavam à espera de ganhar, não sei, pronto, mas de facto uma gestão ruinosa daquilo que depois também já vinha no seguimento de uma gestão muito complicada também, daqueles que nós sabemos, lá está, dissidentes também do PS, por aí fora. E, portanto, eu acho que o que se coloca aqui, com toda a franqueza, e também os nossos ouvintes sabem em que empenho eu estou, e do ponto de vista de afirmação muito clara, né? Dos tais desafios que temos pela frente, e se queremos dar saltos atrás, porque o Luís colocava aqui uma questão que nós até temos usado isso, portanto, dar a salto atrás, o perigo de dar saltos atrás. Os éborenses, por exemplo, no caso de Évora, sabem bem o que significa a gestão PS. O que custou sair disto. Se hoje há apoio ao movimento associativo com todas as dificuldades e limitações financeiras, é porque se criou condições para dar apoio ao movimento associativo, que não existia. Se hoje há condições para dar apoio às freguesias, é porque se criou condições, porque na gestão do PS... Não há apoio à freguesia. Não digam isso, porque na gestão do PS era zero. Nem os compromissos eram assumidos. Era zero. Pronto. Se hoje há condições de estarmos a discutir uma capital europeia da cultura com tudo e todas as dificuldades que aí estão em cima da mesa e que se conhecem, do ponto de vista de desenvolvimento económico, com o aumento da capacidade e da instalação criada, estamos até a falar de problemas reais que existem, resultante também desse desenvolvimento, é porque se criaram essas condições. E, portanto, a questão é se damos saltos atrás, seja em Évora, seja em Arraiolos, que não houve saltos atrás e, portanto, é preciso continuar a desenvolver, em Viana, ou se queremos continuar um caminho com uma visão estratégica não isenta de dificuldades, não isenta de problemas, e que muitos deles são resultantes desta dificuldade e limitação que nos impuseram, nomeadamente no Conselho de Évora e de Viana também, de 2 em 7 no caso de Évora e de 2 em 5 no caso de Viana. Mas também perspectivas que se abrem. Portanto, hoje em Portel, no Redondo e noutros concelhos, em que é possível, de facto, até pelo tal conhecimento que falavas, Luís, das pessoas, né, do conhecimento que se tem com provas dadas, da capacidade, do trabalho, do compromisso, da forma de estar na política, que de facto as pessoas vão certamente pensar, e apesar de eu estar de acordo, e com isto termino, que nós vamos ter votações muito dispersas, porque há mais forças em presença, vai haver mais baralhação, né, do ponto de vista daquilo que é o chorrilho de promessas, que nem sempre estão de mão dada com aquilo que é de facto a capacidade de execução, ou daquilo que os próprios que as prometem sabem que podem cumprir, porque não podem, algumas delas, trazer questões nacionais para questões locais que não podem ser resolvidas no plano local, e, portanto, porque se isto fosse tudo discutido com seriedade, certamente teríamos aqui outras condições para debater. Francisco, achas que vai ser assim mesmo uma disputa bastante mais aberta, com muito mais, e se calhar com uma abstenção menor? Tu há pouco falavas da abstenção, mas acabaste por não dar-te uma visão pessoal também. Podes não ter esse pensamento, mas se a abstenção vai diminuir ou não. Mas acredito que, por exemplo, aqui no Conselho de Évora, acredito que a abstenção diminua, e espero sinceramente que diminua. Até porque há uma grande disputa, o presidente que está em funções são candidaturas que apresentam esperança, porque aqui em Évora existem candidaturas politicamente significativamente e até quase de referência a nível nacional, não é? Sim. Eu acho que efetivamente há aqui, portanto, os éborenses têm naturalmente aqui várias opções, claro que cada uma com as suas qualidades e as suas virtudes e com diferentes realidades. Portanto, aqui, como disse, o passado também conta muito. A CDU e o PS têm de facto a experiência de já ter estado na gestão da Câmara, e ambas falharam muito, e por isso acho que esse passado conta. Mas, como estava a dizer, em relação à abstenção, espero francamente que diminua, e acho que vai diminuir, porque acho que há de facto aqui uma grande disputa. Acredito que os éborenses se vão mobilizar muito para esta votação, e isso é muito importante. É mesmo muito importante que as pessoas possam escolher maioritariamente onde é que vão votar. Não quer dizer que isso traga depois maiorias. Isso sinceramente não acredito, porque acho que os projetos políticos, cada um tem a sua visão, portanto cada um tem os seus argumentos, uns se calhar mais palpáveis do que outros mais na base da utopia
ou naquela base de argumentação, se calhar menos importante para aquilo que é a gestão do dia-a-dia de uma Câmara Municipal, mas acredito efetivamente que existe aqui uma grande disputa com as suas qualidades, naturalmente. Dizer que ao nível do Alentejo é importante perceber que o desenvolvimento regional, que muito se discute, não é só conseguido ao nível das políticas nacionais. É muito conseguido também com esta alavancagem do poder local. E o poder local, se for um poder local com visão de futuro, com projeto, com uma estratégia de conseguir atrair para este território investimento, nomeadamente ao nível das empresas, pode promover efetivamente este desenvolvimento regional. Aquilo que nós temos dos últimos 50 anos é um conjunto de exemplos de alguns projetos que conseguiram atrair ainda assim algum investimento, portanto algum desenvolvimento regional, e uma visão essencialmente por parte da CDU, que toca muito naquela realidade do Portugal de 1974 e de 75 e que não promove qualquer tipo de alavancagem. Aliás, basta ver o Conselho de Évora, em que as empresas querem instalar e a Câmara com gestão comunista acaba por ser um entrave a essa instalação. Basta irmos a cada uma delas, aquelas que se instalaram, e percebermos exatamente qual é que foi o processo, quando é que ele começou e quando é que as empresas abriram, desde o comércio aos serviços, quando é que abriram. Portanto, quanto é que isto passou? Lá, que não queria ficar no Conselho. A verdade é que, e até podemos ver, por exemplo, ao nível do setor aeronáutico, o que é que aconteceu em Ponte Souro e o que é que está a acontecer em Ponte Souro e porque é que isso deixou de acontecer em Évora e porque é que não houve alavancagem do cluster aeronáutico aqui em Évora, não é? Portanto, porque é que a CDU não o fez? Ou porque é que a CDU só aderiu, ou a gestão da CDU só aderiu ao cluster aeronáutico por proposta do PSD? É isso que a CDU não fala, não é? Portanto, é isso que não fala, mas as atas das reuniões de Câmara assim. provam. Olha que isso faltar à verdade. Portanto, não é faltar à verdade, isto é aquilo que está aprovado nas reuniões de Câmara, portanto, nas atas, portanto, até estão no YouTube, portanto, podem ir lá consultar. Certo. E por isso estas eleições autárquicas são decisivas, são mesmo muito importantes e acredito que nos vão trazer muita mudança e vão trazer também um novo paradigma no que toca a esta gestão do Alentejo, também aqui alavancada por Évora 27, que é extremamente importante e que precisa de uma grande capacidade de execução, que a CDU mostrou não ter, portanto, por todo o projeto que construiu, mas que depois abandonou, com a parceria, portanto, uma espécie de geringonça com o PS e que andaram a atirar do PS para a CDU e CDU para PS sem resolver o problema, dando num atraso muito grande e que trouxe aqui várias complicações, mas que tem aqui uma luz ao fundo do túnel, não só com a associação que está em funções e que está a trabalhar bastante para correr contra o tempo e com qualidade, mas também com aquilo que pode ser o projeto político da Câmara de Évora a partir de 12 de outubro, com uma visão estratégica de interligação com aquilo que é o projeto de Évora 27 e, acima de tudo, para garantir que aquilo que Évora 27 trará possa também ficar no território. E isso é extremamente importante. Nós temos também de tratar do assunto que o Luís nos propõe, mas, como há pouco disse, apenas a questão numa visão nacional, muito telegraficamente. Se calhar para os ouvintes mais novos esta expressão é absolutamente arcaica e não faz qualquer sentido, mas muito rapidamente. Luís, Patrícia e Francisco, a nível nacional, espera-se também ter uma visão idêntica de que poderá existir uma maior participação, maior fragmentação do eleitorado? Sim, eu acho que a fragmentação poderá ser de alguma forma... E onde é que existem as maiores disputas? Então vamos por partes, para ser telegráfico. Eu acho que, digamos, do ponto de vista nacional, há algum foco nos resultados do PS. Eu acho que são importantes os resultados do PS enquanto partido ter uma manutenção dos resultados. Partidariamente o PS está sob pressão, digamos assim. Eu diria que sim. Eu diria que sim. Quer dizer, acho que é inevitável, depois do resultado das eleições legislativas, fazendo as devidas separações, que é importante fazer essas separações, mas não deixa de ser significativo e, portanto, enfim, creio isso.
porque também está em causa a liderança da Associação Nacional de Municípios, e isso também é importante, do ponto de vista, naturalmente, que esta entidade procura, de uma forma consensual e alargada entre as diversas forças partidárias, mas não deixa de ser importante a manutenção dessa liderança. Perder a liderança da Associação Nacional de Municípios significa que, de uma forma nacional, se perde as eleições, e isso é significativo. Por outro lado, eu acho que vamos ter aqui um esbanjar do Chega, que é de alguma forma esperado, mas que não deixa de ter alguma atenção especial àquilo que poderá acontecer. Enfim, depois temos casos nacionais com algum interesse, quer dizer, a mudança inevitável no Porto, esta coisa meio estranha que está a acontecer em Setúbal, enfim, aqui mais próximo de nós, portanto, estávamos há pouco a falar de Alcácer do Sal, Santiago do Cacém, enfim, mas são de uma forma geral, eu acho que estas eleições são, digamos, nós estamos com muitas eleições consecutivas. Temos as legislativas, temos as autárquicas, temos as presidenciais, e eu acho que este resultado será importante, sobretudo para o PS. Acho que a carne está no assador, e um mau resultado será um mau resultado naturalmente para o partido. Patrícia Machado, o que é que esperas a nível nacional destas eleições? Também assim um espartilhar da votação, uma situação diferente? A CDU também está sob pressão, como o PS? Pressão, não venham dizer que não. Eu acho que, na minha opinião, acho que se deve sacudir esta ideia que o PS está a procurar fazer, de fazer das autárquicas uma segunda volta às legislativas. Nós estamos a falar de projetos com cada um com a sua visão, naturalmente, como disse há pouco, mas estamos a falar de eleições autárquicas, territórios muito diferentes, opções e visões estratégicas naturalmente variadas. E eu acho que, obviamente, isto dependendo da região, das forças, dos meios certamente muito diferenciados que cada partido e cada candidatura tem e empregam, vão haver situações que umas poderão surpreender, outras vão utilizar todos os meios. E acho que, obviamente, o Porto, aliás, já estão identificadas aquelas que são as batalhas onde vai haver mais foco, não é? Portanto, a questão do Porto, de Lisboa, e depois a outro nível, outras que também do ponto de vista simbólico querem criar pressão, como Setúbal, Évora e outros sítios, mas vamos acompanhar, mas acima de tudo acho que o que é importante aqui é de facto aquilo que está na essência destas eleições autárquicas, estas e todas, que é a mobilização das pessoas em torno do seu concelho. Não é por acaso que as eleições autárquicas não só movimentam muita gente, mas muita gente, eu posso dar o caso da CDU... Antes do programa começar, estamos aqui com uma conversa que vou confidenciar aos ouvintes, que era o número de candidatos que cada lista tem que ter, não é? Superior a 1000, não é? No são mais de 1.200, não é? Mais de 1.200 por partido. Se concorrerem a todos os órgãos. Se concorrerem a todos os órgãos. Portanto, em termos de número máximo, naturalmente, pronto. Porque há, como se sabe, pode haver um número mínimo de um terço de suplentes. Mas se concorrerem a todos os órgãos dos 14 concelhos, quer Câmara, Assembleias, todas as freguesias, é mais de 1.200 candidatos precisam no distrito de Évora. Pronto, mas a questão que aqui está, como dizia, é que nós temos movimentações de tal ordem que nós temos, por exemplo, gente, inclusive nas listas, que acabou de votar noutros partidos, inclusive à direita, certo, nas eleições legislativas. Por exemplo, na CDU, não é? Portanto, que reconhecem no poder local o projeto capaz de... Portanto, isto acontece na CDU e certamente acontece noutros. Portanto, é de facto uma oportunidade daqueles que, olhando para o projeto de cada um, aquilo que de facto melhor serve, como já aqui se disse, viver melhor na sua terra. E sem estar a iludir dificuldades, insuficiências. Portanto, eu acho que o que vai estar em cima da mesa para a consciência das pessoas e para a opção das pessoas é não só a opção, mas as condições que se dá a essa opção para o desenvolvimento do trabalho. E isso é que pode ser aqui, digamos assim, uma realidade cada vez mais tendencialmente a existir, que precisamos também
contribui cada um para essa consciência das pessoas. É que não é a mesma coisa executar com 2 vereadores em 7 ou 2 em 5, ou executar de forma mais capaz, de facto, para exercer aquilo que foi o projeto mais votado. E, portanto, esses elementos também vão estar em cima da mesa. Deixa-me só dizer uma coisa muito rápida, que é uma curiosidade. Desculpa lá, Francisco, mas é uma curiosidade. Eu concordo em parte com aquilo que a Patrícia disse, da separação, e as pessoas sabem fazer isso muito bem, votar nas pessoas e não nos partidos, nas autárquicas. Mas há uma curiosidade que nós já tivemos secretários-gerais ou líderes partidários admitirem-se na sequência de resultados autárquicos. E temos 2 candidatos a Presidente da República. O Marcos Mendes foi um dos que se demitiu na sequência de uns maus resultados autárquicos. E António José Seguro foi outro. É só esta. Sim, o PS e o PSD normalmente fazem Carlos Carvalhas na CDU em 2004 ou 2006, ou o que é que foi. Portanto, tirando ele, ganham sempre. Francisco, é uma apreciação nacional em termos deste nacionais, cenário autárquico. Sim, em termos nacionais, apesar da votação das autárquicas ser muito específica, ser muito pelos candidatos a cada local, acredito que ainda assim, no panorama nacional, o PS vai perder alguma tração, portanto, diminua aqui o resultado eleitoral que tem e abre aqui um bocadinho o jogo na Associação Nacional de Municípios, até porque é preciso ver que em 2021, nas últimas eleições autárquicas, o PSD tinha como líder Rui Rio, com uma realidade completamente diferente. Aliás, o PSD estava numa situação menos favorável e desde então houve de facto um percurso muito significativo e que tem sido validado também a nível nacional naquilo que são as eleições legislativas, como tivemos há bem pouco tempo. Portanto, neste momento o PSD está no governo com o CDS, entra nestas eleições autárquicas com uma força completamente diferente do que tinha em 2021 e naturalmente também com um panorama de conseguir melhorar a sua votação a nível nacional. Por outro lado, a CDU, ainda que possa haver aqui alguma troca de câmaras, portanto, há algumas que perdem, eventualmente uma ou outra podem ainda ganhar em territórios em que têm uma implantação ainda significativa, acredito que vão ter ainda assim um saldo negativo em relação a 2021, porque vai sendo um projeto político cada vez mais desgastado pelo tempo. Aliás, basta ver, por exemplo, Setúbal, aquilo que aconteceu, até com questões de nível internacional, como é que afetaram até a gestão autárquica e a forma de estar, portanto, do poder político local, da CDU, em relação a esse tipo de panoramas. E depois, com as questões concretas de capacidade de gestão, por exemplo, no caso aqui de Évora, de Viana, do Alentejo, são questões muito específicas, muito concretas e que mostram que, efetivamente, a CDU já não consegue ter a capacidade de gestão que tinha naquilo que uma autarquia exige e que hoje em dia é cada vez mais, até por via da transferência de competências do poder central. Hoje as autarquias estão cada vez mais complexas, até mesmo em termos de obrigatoriedade de cumprimento de legislação específica. Portanto, é mesmo mais difícil gerir uma autarquia do que era há 30 anos atrás. E aquilo que nos demonstra a experiência é que a CDU tem perdido essa capacidade. E por isso, a nível nacional, acredito que há aqui este balançar, eventualmente vamos ver, eu não acredito tanto assim que o Chega consiga ganhar propriamente autarquias, acho que não está nesse ponto, mas vamos ver com curiosidade, se o fizer, se conseguir, se calhar vamos ver efetivamente o que é o Chega ter poder, e isso será importante também para algumas pessoas perceberem qual é que é a realidade, porque acredito que daqui a uns tempos pode estar a fazer exatamente o mesmo caminho que a CDU fez, portanto eram de facto muito reivindicativos, aqui concordo com este ponto, mas depois na gestão do dia-a-dia têm de facto muitas dificuldades, até de defender aquelas que são as suas bandeiras a nível nacional, em pontos onde não têm poder. Portanto, a CDU sabe perfeitamente que concorre em termos nacionais para não ter gestão, não é? Nunca vai ter essa responsabilidade e, portanto, é muito reivindicativa, mas depois, quando tem poder em termos locais, não cumpre a maior parte das coisas que defende. Das autárquicas, vamos lá ao tema que nos traz o Luís Pardal, que é a lei da nacionalidade. Nós estamos a gravar o programa no dia 8, ou seja, na terça-feira. Não é habitual, os ouvintes, habitualmente o nosso programa é gravado antes de ir para o ar, mas no próprio dia, na quarta-feira. Desta vez não é o caso, gravamos um dia antes e precisamente um dia antes da apreciação na especialidade das mudanças na lei da nacionalidade e lei dos estrangeiros. Luís Pardal, trazes este tema, o que é que te inquieta com a aprovação da lei que aconteceu na semana passada? Eu trago este tema
no fundo, na tentativa de procurar, já muita coisa foi dita, não é? E na tentativa de procurar fazer uma reflexão um pouco diferente daquilo que tem vindo a ser dito, se bem que muita coisa também já foi dita e, portanto, também se calhar não trago nenhuma novidade. Mas eu julgo que, no fundo, aquilo que nós temos é, por um lado, não é? Aqui uma intenção de querer apertar os critérios. Portanto, há essa perspectiva e a outra perspectiva de gritar contra o racismo. Ora, a par disto, o que é isto da nacionalidade? Não é? E isto leva-nos aqui a uma reflexão sobre o ser e o ter, que são duas coisas diferentes. E eu julgo que Portugal, eu julgo que não vejo mal ao mundo em se mexer na lei da nacionalidade. Mas vejo com alguma, ou com muita preocupação e desilusão, o facto de mexermos na lei da nacionalidade e não aproveitarmos esta oportunidade para ser um país progressista, para ser um país que está a transformar aquilo que é a sua visão sobre a nacionalidade. E aquilo que nós temos tido aqui é este debate a favor da imigração, o contra a imigração, confundir o tema da imigração com a nacionalidade, o ser racista e não ser racista, e depois ainda há outra circunstância, que é como se a nacionalidade fosse atribuída por um critério quase que exclusivo ao tempo, não é? Portanto, é o tempo e é o falar português. Isto é redutor. Quer seja aquilo que nós temos atualmente, ou que entretanto votado e mudado e alterado, quer seja com o alargar dos anos, passar de 4 para 7, ou de 7 para 10, eu acho que é mais interessante nós fazermos a reflexão desta perspectiva, que é uma pessoa que está há 4 anos em Portugal, se estiver integrada na sociedade, entenda-se aqui integrado na sociedade em o seguinte termo: fala português, conhece ou está integrada na sociedade, trabalha, participa na sociedade de determinadas formas, estuda ou está a estudar ou tem filhos a estudar, que estão em escolas, que participam em associações, que respeitam as leis portuguesas. Isto é sempre um debate um pouco fútil, no sentido em que qualquer um pode cometer um crime, seja português ou não português, ou seja lá como for, mas se respeita aquilo que são as convivências do país, a Constituição, então pouco me interessa se está em Portugal há 3 anos, há 4, ou há 10, ou há 15. Eu tenho uma pessoa muito próxima que não é portuguesa, que está em Portugal há 30 anos e não tem a nacionalidade portuguesa. Se calhar também não tem esse interesse. Não deseja também, não é? Pronto, porque a discussão é essa. Não tem de ter, obviamente. Porque a discussão é essa. Depende da vontade do próprio, pronto, claro. Depende da vontade do próprio. E essa pessoa pode ter estes critérios todos preenchidos. E depois a outra questão é uma questão de segurança. É uma questão de segurança, não é? Alguém que tem uma nacionalidade, que está num determinado país, que vem para Portugal e procura, através da obtenção de nacionalidade, uma garantia de segurança. Isso também é uma falsa questão. Eu estou aqui numa dissidência um pouco com toda a reflexão que tem vindo a ser feita, até mesmo do ponto de vista partidário. Estou de acordo. Portanto, alguém que vem para cá do ponto de vista de procurar, ou por via da obtenção da nacionalidade, a segurança. Ora, se calhar nós devíamos aproveitar toda esta questão da nacionalidade para discutir de que forma é que nós, por um lado, podemos, porque isso é um assunto diferente também, de que forma é que nós podemos melhorar aquilo que são as nossas condições para receber estas pessoas e para lhes dar e garantir segurança. Isso é uma questão. A nacionalidade não tem que garantir segurança. A nacionalidade, no fundo, é uma circunstância, é um processo em que a pessoa se aqui instalou e que lhes foram dadas essas condições. É uma questão de identidade. Foi criada essa identidade de uma forma artificial, mas que assente de uma forma natural.
Ora, a questão da segurança também não deve ser colocada aqui. Agora, se calhar, por isso é que eu digo, nós devíamos estar a aproveitar este momento para ser precursores no mundo e sermos progressistas, humanistas, no sentido em que não é pela questão até da diferença dos PALOP. Eu também nem vou aí já. Até que ponto é que tem que haver diferença nesse aspecto, não é? Quer dizer, se nós agravamos tantas medidas, às tantas, se calhar temos que criar aqui uma diferença de 7 e 10 anos para parecer que estamos a ser com uma discriminação positiva. Mas a grande questão aqui é que nós devíamos estar preocupados a discutir como é que possibilitamos a integração das pessoas para que elas daqui a algum tempo, cada um tem o seu tempo, se sinta português, se sinta nacional. E aqui devíamos estar a discutir também com a Associação de Municípios, de que forma é que as câmaras municipais podem ter um papel importante na integração destas pessoas, como é que isso pode ajudar a obter a nacionalidade. Passo à Patrícia. Patrícia, e no teu entendimento, o que comentas sobre esta lei da nacionalidade e lei dos estrangeiros que foi aprovada na semana passada e que vai agora à especialidade? Hoje já foi, para quem nos ouve na quarta-feira já foi. Olha, desde logo acho que de facto estamos a falar de um retrocesso de visão humanista grande e sério. Há aqui coisas que são mesmo, no meu ponto de vista, inconstitucionais. Por exemplo, esta coisa da reagrupação familiar e a forma como estão ali a querer tratar aquilo. Acho que é de lamentável. Este é um exemplo concreto daquilo que falava há pouco, da convergência, não é? Portanto, obviamente, isto é da agenda e da vontade do PSD e do CDS, são eles que estão no governo e que propõem, e que aqui, quer o Chega, quer a Iniciativa Liberal, quer o PS, deixaram passar estes elementos para a especialidade. E, portanto, nós estamos a falar, por exemplo, desta limitação que fazem da reagrupação familiar, quando aí há uns anos, por exemplo, o PSD e mesmo o CDS falava relativamente aos cidadãos que vinham do Brasil, que se deveria até de facilitar. Hoje colocam este tipo de elementos quem sai do seu país à procura de uma vida melhor, que é legítimo e natural que queira ser acompanhado dos filhos e dos respectivos companheiros, portanto com todos os estrangulamentos, limitações e dificuldades que se colocam aqui. E até numa outra perspectiva, porque apesar de utilizar os argumentos de sempre, que isto não há possibilidades ilimitadas, que se tem que haver controle, os perigos disto e daquilo, nós estamos a falar de diferenciações muito sérias e graves. Porque nós temos, com isto que está a ser discutido e com a proposta em concreto, nós temos pessoas, seres humanos, imigrantes, muito mais expostos à rede de tráfico humano, porque temos situações em que cada vez é mais irregular a situação e, portanto, cria mais dificuldades, muito mais vulneráveis àquilo que é a exploração que temos assistido, por exemplo, aqui nos campos do Alentejo, e estamos a falar de diferenciação concreta entre imigrantes em função das suas qualificações e da carteira. É disso que se fala, porque obviamente a capacidade não é ilimitada, mas o que precisamos discutir seriamente é uma política de acolhimento e de integração que tenham vários fatores em conta. E em convergência, né, de facto, das questões dos serviços públicos, da capacidade de resposta àqueles que pedem. Nós temos, neste momento, há 54 mil processos pedidos, por exemplo, de renovação ou de autorização de residência, e que por mês 8 mil desses processos recorrem aos tribunais porque nem sequer têm o atendimento na AIMA. A gente lembra-se o que foi com a extinção do CEF, os problemas que têm havido relativamente à AIMA, estamos a falar deste volume. Portanto, pessoas que têm condições, que querem pelo menos ser atendidos, 8 mil por mês. Já chegam aos tribunais porque não têm outra forma de recorrer. Depois há um outro aspecto que eu queria aqui sublinhar. Em 2023, mais de 41 mil processos de nacionalidade portuguesa, 41 mil. Apenas 16.900 eram residentes em Portugal. Apenas 16.900 eram residentes em Portugal. Se houve descontrole nesta questão, que hoje é o argumento, há um descontrole, temos que controlar, isto deve-se essencialmente a dois fatores. Por um lado, eu vou tentar explicar isto, porque naturalmente os nossos ouvintes não são obrigados a saber isto, a famosa lei sefarditas, sim. Que é, na prática, eu vou resumir isto, é uma atribuição fraudulenta do... Olha, foi aquilo que, por exemplo... Abramovich era isso que eu ia dizer, portanto, o oligarca russo
que basta pagar 500 mil euros, vir cá passar 20 dias e tem direito à nacionalidade portuguesa. Estamos a falar de 41 mil processos de atribuição de nacionalidade, apenas 16.900 em 2023. Não, a sefarditas é uma coisa, vistos gold é outra. Portanto, um dos elementos desta lei, que obviamente teve aqui uma origem de uma reparação histórica, tendo em conta as questões dos judeus e tal, transformou-se numa fraude. Portanto, em que é isto, pagas para ter nacionalidade. 500 mil euros, uns dias, um mês em Portugal e tens uma passadeira vermelha para. E depois temos a outra questão dos vistos gold, não é? Quem vem comprar uma vivenda de luxo em Portugal, tem muito mais hipótese de ter o visto de residência, portanto a autorização de residência, e daí depois ao pedido de nacionalidade, se assim entender, do que naturalmente aqueles que vêm nas condições em que a gente sabe que vêm aspirando uma vida melhor. E, portanto, nós temos aqui 2 pesos e 2 medidas, em que para quem tem muitos imigrantes com a tal carteira e capacidade é possível, e só direitos e sem deveres, e um conjunto de outra gente que deveríamos ver e sim discutir as condições de acolhimento, de combate efetivo às redes de tráfico, de dar condições a quem procura o nosso país para uma vida melhor, ser de facto diferente. E o que aqui assistimos é todos estes que eu disse, o quinteto agora que estamos a assistir, eu diria o quinteto da desgraça, portanto, a colocar esta questão. PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal e PS a deixar passar uma medida destas que é não só desumana, como até inconstitucional, naturalmente. Francisco Brito, lei de imigração, lei de nacionalidade são coisas distintas, mas têm sido debatidas conjuntamente e já aqui se falou, mas também geram interpretações distintas e, se calhar, decisões menos lúcidas. Como é que entendes e analisas a lei que foi aprovada na generalidade e que na quarta-feira em que os ouvintes nos ouvem foi para a especialidade? Bem, é preciso efetivamente distanciar aqui alguns aspectos e tentar sermos factuais, porque são temas naturalmente sensíveis. Estamos a falar da vida de muita gente que vem muitas vezes em condições subhumanas e vive cá em situação subhumana. Depois também temos aqui muitas outras realidades, nomeadamente ao nível do tráfico humano e de seres humanos. Isto só vai facilitar. E que efetivamente precisa de ter controlo. Aliás, eu creio que no último ou no penúltimo programa, referi aqui alguns aspectos no que toca a esta legislação. Porquê? Porque só quando se vai diretamente ao terreno e percebe-se o que é que estas pessoas passam. Portanto, o que é que está a acontecer é que começamos a perceber efetivamente a escala que esta questão poderá ter nos seus diferentes aspectos. Portanto, não é só a presença das pessoas na rua, enfim, que isso é aquele discurso que toca muito os partidos de extrema-direita, mas que pouco submetém ou nenhum. Não é isso que efetivamente interessa, porque todos nós sabemos que o nosso país, neste momento, precisa de pessoas que estão lá fora e que têm que vir para Portugal, sejam os portugueses que se foram embora, sejam cidadãos de outros países que vêm viver para Portugal. Portanto, isso é uma realidade. Nós, para termos os nossos serviços em funcionamento, portanto, a nossa sociedade como ela está desenhada, nós precisamos das pessoas também para poder fazer parte dela, mas essas pessoas têm que ter dignidade, sejam elas quem forem, têm que ter dignidade. E essa dignidade só é garantida se existir também uma base legal por trás disso, porque senão é um bar aberto. Efetivamente é um bar aberto. E aquilo que foi conseguido com a Geringonça a partir de 2015 foi um bar aberto. E pior, é que não só em termos de legislação se facilitou muito a entrada de qualquer tipo de pessoa, independentemente se a pessoa vinha para trabalhar ou vinha por outros motivos menos bons, mas juntamente com isso acabou-se com o CEF, que criou efetivamente uma bomba relógio nos serviços. E estas pessoas efetivamente têm muitos problemas a tratar do que quer que seja em Portugal. Porque nós sabemos que temos à volta de 500 mil de processos pendentes de nacionalidade, portanto
de pessoas, de estrangeiros que querem viver em Portugal e querem ter direitos, naturalmente. Portanto, se fazem cá, se constituem cá a sua vida, se fazem parte da nossa sociedade, se entregam à nossa sociedade, também devem receber dessa sociedade. Mas também precisamos de perceber então o que é efetivamente a nacionalidade. Portanto, esta relação com o país. A nacionalidade é uma relação com a nação, não é? com o país. Não é só uma questão puramente administrativa. Há uma relação cultural. Não é? E isso aí, claramente, que as nossas visões divergem. Não é? Portanto, para o Luís, pelo aquilo que eu percebi, é uma questão quase administrativa. A pessoa está cá há 4 anos, tem direito à nacionalidade. Exatamente o contrário. A Patrícia também não diverge muito disto. Eu, sinceramente, não tenho uma visão muito conservadora desta questão da nacionalidade, mas considero que deve haver uma relação cultural, ou pelo menos um conhecimento e um respeito dessa cultura. Mas nunca também excluindo que cada pessoa que vem de fora tem também a sua cultura, e essa cultura também deve ser respeitada, e nós também ganhamos em ter esse entrosamento cultural. Agora, deve haver, de facto, também um respeito pela nossa cultura, e nem sempre isso também acontece. E isto, naturalmente, é um tema sensível. A Patrícia já está ali a borbulhar, a fervilhar com vontade de dizer que isto é o discurso do Chega, já estou a senti-la, mas efetivamente não é. Não é um discurso radical, não é um discurso extremista, é aquilo que eu acredito, na minha opinião pessoal, é uma visão moderada daquilo que deve ser a integração das pessoas. E devem-se criar, de facto, formas dessas pessoas serem integradas, porque neste momento temos cerca de 1 milhão, ou já passou 1 milhão de pessoas, de estrangeiros, a viver em Portugal. Isso é muito significativo a todos os níveis, bons e maus, mas como é que estas pessoas estão a ser integradas? Qual é que é a nossa capacidade de integrar estas pessoas quando os serviços públicos administrativos nem sequer têm capacidade de responder a isto? Quando as forças de segurança nem sequer têm capacidade, ou não têm meios, por um lado, e não têm forma legal para conseguir fiscalizar as situações que neste momento estão a acontecer. Portanto, neste momento, há pessoas que podem viver em sobrelotação e as forças de segurança têm muita dificuldade em conseguir verificar estas situações. É efetivamente difícil. E isto tem que mudar. Porque eu percebo que existe aqui uma visão mais cor-de-rosa da Patrícia e do Luís Pardal sobre a imigração, mas existem muitas coisas más associadas à imigração, e falo concretamente das redes de tráfico humano. Elas existem mesmo, e existem situações mesmo muito graves a acontecer, e essas situações só são detectadas se existir uma base legal que permita às forças de segurança atuar e que seja muito objetiva no que toca a o que é que cada força de segurança deve fazer ou não fazer. E por isso é que a extinção do CEF também foi um problema, porque o CEF fiscalizava. E mal ou bem, independentemente do problema grave que houve no aeroporto, mas o CEF fiscalizava, tinha muita gente competente, tinha muita gente a fazer um bom trabalho, e as coisas minimamente estavam reguladas, porque ninguém quer impedir a imigração. Simplesmente ela precisa de ser regulada. É certamente um tema que ainda dará muito que falar no futuro, até porque há consequências nas mudanças das leis, seja esta ou de outra, que por vezes só se verificam passado uns meses ou uns anos, e depois aí poder-se-ão fazer várias avaliações. Estamos na reta final deste Sim ou Talvez, o último antes das eleições. Vamos lá, sim, não, talvez. Nós já ultrapassamos imenso o nosso tempo. Já. Então, é um facto. 20 segundos só para dizer. É um facto. Não, 20 segundos só para dizer. Não, é que o Francisco destruiu absolutamente aquilo que eu disse. Mas ouviu-se tu há pouco, ouviu-se o teu comentário. Sim. Deixar esta nota que ouçam com atenção, que o Francisco não ouviu aquilo que eu disse, porque foi precisamente o contrário. Mas pronto. Vamos lá, sim ou talvez. Então, sim ou talvez. Portanto, trago um não. Que é sobre a distribuição do CTT, portanto aqui no Conselho de Évora, quer dizer, está um caos absoluto, não temos uma declaração, quer dizer, dos serviços de correio, esclarecer as pessoas, o que é que está a acontecer, o que é que não está a acontecer, quer dizer, sei que está a acontecer, está o caos, as pessoas não recebem as cartas, isto está-se a arrastar e a prolongar, toda esta situação já deveria ter sido revertida e, portanto, esse é o meu não. Curiosamente, também trazia este e outro, portanto, que era, de facto, o CTT, consequência da privatização do CTT. Né? Há muito alertada. Nós temos no Conselho freguesias e Conselho, e não é por acaso que o Sindicato dos Trabalhadores dos Correios marcaram greve até dia 18 em tempo parcial, porque eles próprios, portanto, a partir das rondas e da ausência de respostas, nós estamos com população
para além dos atrasos, a ficar por causa das questões justas de férias, dos poucos carteiros que existem, é a situação de não conseguir ver respondida ao serviço postal. E, portanto, este era o não ao que eu associava a questão das condições em que hoje as pessoas estão a fazer o percurso Lisboa-Évora no comboio, e, portanto, que também tem que ter uma resposta rápida, porque isto está a gerar atrasos, dificuldades, para além das condições objetivas e da sobrelotação que está a sofrer. Portanto, eram estes dois Ainda nãos me lembro associados. da viagem para o Barreiro numa automotora. Francisco. Sim, mas Logo já agora passou fiz uns o aninhos, passo. não é? Pá. Eu hoje... Sim, era no século XX. Pois. Século XX, já lá há mais de Independentemente 25 ter anos e sido depois... na origem de um acidente, que isso ninguém prevê e tem que haver deslocação, a questão é que isto agora não se pode eternizar naturalmente, isso também tem Fiz o passo origem, e o não é? governo foi mudar o comboio. Bem, Realmente. eu trago um sim à rádio e a este espaço de comentário, portanto estamos aqui há praticamente 4 anos e o comentário político também deve acontecer nesta escala local, não deve acontecer só nos meios de comunicação nacionais, e isto claro que deve-se a uma visão da Rádio Diana e deve-se também à disponibilidade de todos nós também para participar aqui, nós e outros comentadores, portanto também nos espaços de opinião que a rádio tem, também com outros modelos, e por isso o meu sim é este serviço, que é um serviço público também, nem sempre valorizado, mas que também é muito importante para as populações. Muito obrigado, Francisco. Nós vamos terminar o programa de hoje, voltando depois das eleições, certamente para falar do resultado autárquico. O tema já está escolhido. Francisco Brito, Luís Pardal e Patrícia Machado, obrigado pela vossa presença. Bom verão e, claro, boa campanha, porque vão estar envolvidos certamente com toda a vossa energia nisso mesmo. O encontro consigo está marcado na Diana, depois das autárquicas, como disse, e, claro, na página de YouTube da Diana, onde pode subscrever para receber uma notificação assim que o programa regressar. Até lá, bom verão!